Olá, irmãos e amigos da Igreja Evangélica Batista Moriá. É com muita alegria que eu convido vocês a participar de mais um culto de adoração a Deus. Que o nosso sentimento nesse momento seja de gratidão e de súplica aos nossos irmãos necessitados. Uma das maneiras mais amorosas que nós podemos fazer é cuidar um dos outros e orar uns pelos outros. Em Tiago 5, versos 16, lemos assim: Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Participe com alegria neste momento. Entregue seu coração a Deus. Vamos orar com os irmãos, vamos louvar e vamos ouvir a palavra do Senhor. Com certeza, Ele tem muito a nos instruir na noite de hoje. Então, desejo a todos vocês um bom culto.
graças a Deus por mais um dia. Vamos ao nosso devocional de hoje. Eu queria ler para os irmãos uma música muito linda que diz assim: só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas o meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. E isso é uma verdade gloriosa, irmãos. Naquela hora mais difícil, enfrentando doenças, lutas, tribulações, desemprego, pandemias, injustiças, maldades, confusões e até traições, quando pronunciamos de todo o coração o nome de Jesus, as coisas já começam a modificar e a paz inunda o nosso ser. E lá em Salmo 34:8 diz assim: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Amém. Vamos orar. Deus e Pai querido, todo-poderoso, obrigada por este dia lindo. Obrigado, Senhor, pelas tuas bênçãos, pela tua proteção, pela tua palavra que é a verdade, por esse louvor tão iluminado pelo teu Espírito, que nos faz tão bem, Senhor. Abençoa teu povo, Pai, toda a tua igreja espalhada nesta cidade, neste país e no mundo todo. Abençoa os irmãos da Moriá, a liderança, dá sabedoria, ilumina, dá-nos o entendimento das tuas coisas. Que hoje possamos viver para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus os abençoe. Dá-nos a paz. Dá-nos a paz. Boa noite, queridos irmãos e amigos da Igreja Evangélica Batista Moriá. Que a graça do Senhor seja sobre todos vocês e que a proteção divina seja real nas suas vidas. Vamos ler a palavra do Senhor, que é a base do nosso sermão de hoje. A palavra diz assim: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, ficamos como quem sonha. Então, nossa boca se encheu de riso e nossa língua de cânticos de alegria. E se dizia entre as nações: o Senhor fez grandes coisas por eles. Sim, o Senhor fez grandes coisas por eles. Fez grandes coisas por nós. E por isso estamos alegres. Senhor,
restaura os nossos cativos, assim como renovas as correntes no Negueb. Os que semeiam em lágrimas colherão com cânticos de júbilos. Aquele que sai chorando a plantar a semente voltará com cânticos de júbilo, trazendo consigo seus feixes. Salmo 126. O nosso tema é o otimismo persistente. O otimismo persistente. E a verdade central é: o otimismo persistente traz grandes benefícios. Otimismo é a disposição para ver as coisas pelo seu lado bom. É esperar sempre uma solução favorável, mesmo nas situações mais difíceis. O otimismo faz parte da orientação filosófica de Leibniz, 1649, viveu entre 1649 e 1716. A filosofia dele afirma que Deus escolheu a formação do mundo com suas alegrias e seus sofrimentos, de tal forma a permitir, entre os diversos mundos imagináveis, a conciliação entre o máximo de bem e o mínimo de mal, trazendo com que este nosso mundo seja o melhor mundo possível. O otimismo está relacionado a duas das três virtudes teologais. As três virtudes são fé, esperança e amor. O otimismo está relacionado à fé e à esperança. Sem fé e sem esperança, a vida seria lastimável. Pois bem, o nosso assunto é esse: o otimismo persistente. Nós passamos em nossas vidas por momentos de otimismo e pessimismo. Muitas pessoas são otimistas em determinada situação e são pessimistas em outras situações. O que eu quero dizer é que o otimismo que nós temos, às vezes, não é persistente, mas que o otimismo persistente é benéfico e que precisa ser cultivado. O otimismo faz parte da vida dos grandes vencedores. Se você ler o livro de Jeremias, capítulo 32, você vai ver que Jeremias trabalhava para livrar o povo do cativeiro, mas não conseguiu. O exército de Nabucodonosor tinha cercado a região e era eminente a destruição daquela nação. Mas no capítulo 32, apesar de tudo isso, Deus fala para Jeremias comprar um terreno. Nós sabemos que em certas situações não se compra nada. Por exemplo, se a cidade vai ser destruída, por que vamos comprar um terreno nessa cidade? Por que vamos comprar uma propriedade numa cidade que vai ser destruída? Mas Deus disse para Jeremias: compre o terreno. E o texto diz, de Jeremias capítulo 32, que Jeremias comprou o terreno. E depois Deus falou para ele: ainda vai se comprar e se vender muitas propriedades deste local. E é verdade, porque 70 anos depois, os descendentes de Jeremias poderiam tirar proveito daquela compra que ele tinha feito no tempo quando a cidade seria destruída. E Deus falou para ele: ainda vai se comprar muitas propriedades e ainda vai se comprar muitos campos nesta região. E isso aconteceu 70 anos depois. Jeremias era um otimista persistente. Apesar de tudo dar errado no seu ministério, ele continuava acreditando
que as coisas boas iam prevalecer. Otimista, portanto, é aquele que acredita que o bem prevalece sobre o mal, que haverá sempre mais bem do que mal, haverá sempre mais alegria do que tristeza, haverá mais júbilo do que desgosto. Esta é a proposta para a pregação desta noite. Há 3 maneiras de justificar o fato benéfico do otimismo persistente. A primeira delas é que o otimismo persistente nos permite reconhecer ações de Deus em nosso favor. O otimismo está relacionado com a fé e com a esperança. A vida sem fé, a vida sem esperança é lastimável. O otimismo persistente nos permite reconhecer Deus agindo em nosso favor. A política internacional daquela época, nos tempos de Jeremias e nos tempos do salmista, era que os povos mais poderosos destruíam os povos menores. As grandes nações dominavam as pequenas nações. E essas pequenas nações perdiam a sua identidade e eram espalhadas pelo mundo. Mas o povo de Israel, que deveria desaparecer com essa política, não desapareceu. Por quê? Porque no futuro, 70 anos depois, o rei da Pérsia, que agora dominava, autorizou o povo a voltar para sua pátria. Era da política internacional desse rei que cada povo voltasse para sua terra e reconstruísse a sua nação. Isso era um ato do rei, mas para o salmista isso era um ato de Deus. Ele diz: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião. Foi um decreto do rei, mas o otimista que tem fé e tem esperança reconhece esse evento como um ato de Deus. O otimista reconhece Deus agindo em seu favor, as ações de Deus em nosso favor. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião. É um ato de Deus, foi o Senhor que trouxe. 2 comentários a respeito desse assunto. As ações de Deus a nosso favor produzem alegria. O texto diz: por isso estamos alegres. É natural que as pessoas otimistas sejam mais alegres do que as pessimistas. Há notícias de que houve aumento da depressão no mundo inteiro com a pandemia, que as pessoas tiveram mais possibilidade de tristeza e depressão. Mas isso está relacionado à perda do otimismo. As pessoas otimistas, elas continuam felizes, continuam equilibradas. E as pessoas que não têm otimismo, as pessoas pessimistas, elas perdem a alegria e perdem a esperança. Então, as ações de Deus a nosso favor produzem alegria. Os otimistas reconhecem que Deus age em seu favor. Nós, cristãos, somos otimistas. Acreditamos que Deus tem tudo sob seu controle. E que não é a crise econômica, não é a doença, não é a política distorcida. Nós vamos ser vencedores. As ações de Deus em nosso favor produzem alegria. Por isso, estamos alegres. Porque nós somos otimistas, nós vencemos a depressão, vencemos o desânimo, vencemos a falta de esperança. O outro comentário é que as ações de Deus a nosso favor são reconhecidas por outros. Uma coisa interessante é que quando o povo de Israel voltou do cativeiro, isso foi reconhecido como uma ação do Deus de Israel. Foi o Deus de Israel que fez isso. E os outros povos reconheceram isso.
as nações diziam, os outros povos diziam, o Senhor fez grandes coisas pelo seu povo, porque o Senhor fez retornar o seu povo para a sua terra. O meu professor dizia que quando o Salmo 90 fala oração de Moisés, homem de Deus, ele dizia que o homem de Deus era como Moisés era conhecido entre as nações. Quando se contava a história do povo de Deus, a história da saída do Egito, e esse povo de Deus sai do Egito, sai da escravidão do Egito, os povos ao redor tomaram conhecimento. E Moisés, que era o líder, ficou conhecido mundialmente como homem de Deus. Aqui nós aprendemos que as ações de Deus a nosso favor são reconhecidas por outros povos. E se dizia entre as nações, o Senhor fez grandes coisas por eles. Quando eu estava no ginásio, havia um grupo de jovens crentes na minha classe. E esses jovens crentes costumavam se dar melhor nas matérias, principalmente naquilo que se tratava de falar, de fazer alguma apresentação. Nas igrejas havia uma atividade que era chamada União de Adolescentes. Essa União de Adolescentes dava aos jovens a oportunidade de ir à frente e falar, e falar. Então todo jovem da igreja era treinado a falar em público. E quando nós no ginásio tínhamos que falar em público, nós, o grupo de crentes, nos dávamos muito melhor. O professor e os colegas reconheciam que os adolescentes crentes se davam bem em várias matérias, mas principalmente na capacidade de se comunicar. Então, nós éramos reconhecidos como aqueles que éramos beneficiados pelo fato de sermos crentes. Da mesma forma, o povo de Israel era elogiado. Grandes coisas fez o Senhor por eles. Grandes coisas fez Deus por eles. Deus os tirou do cativeiro, Deus os levou para a sua terra. Minha outra argumentação é que o otimismo persistente, veja que eu estou falando do otimismo persistente, porque não adianta ser otimista num dia e no outro dia ser pessimista. O otimismo do salmista era persistente. E esse otimismo persistente nos permite contar com a generosidade de Deus. O otimista acredita num Deus generoso. O pessimista não acredita que Deus é generoso. Ele não tem fé, ele não tem esperança. O que o texto diz? O texto diz, Senhor, restaura nossos cativos, assim como renovas as correntes do Negueb. O cristão otimista espera mais do Senhor. O que o salmista está dizendo? O salmista está contente porque os cativos voltaram do cativeiro, mas não voltaram todos. Deus não dá todas as bênçãos para nós de uma vez só. Deus vai retornar o seu povo, mas não retornaram todos. Havia alguns que ficaram. E o salmista diz, Senhor, restaura os cativos que não foram restaurados, assim como renovas as correntes do Negueb. O Negueb era um deserto, ainda é. Hoje em dia, os israelitas modificaram o deserto, colocando água que vem do norte, do mar da Galileia, e eles colocaram irrigação. E o deserto do Negueb praticamente não existe mais. Mas eram 12 mil quilômetros de área seca. Os rios, na maior parte do ano, estavam secos. Mas Deus mandava de tempo em tempo uma grande chuva, muita chuva, as correntes do Negueb. Essa chuva em si enchia todos aqueles rios. Isso, para o salmista, representa a generosidade de Deus. O deserto é inundado de uma água imensa e as plantações podem florescer, o gado pode engordar. Era o tempo de Deus abençoar o Negueb.
Muitas vezes a nossa vida é como Negueb. A nossa vida é como um deserto. Mas o nosso otimismo nos faz acreditar que Deus, na sua generosidade, vai nos contemplar com recursos, com bênçãos, de tal forma que nós vamos crer sempre num Deus generoso. Senhor, restaura nossos cativos, assim como renovas as correntes no Negueb. Se você está no Negueb, no deserto, acredite, Deus vai mandar a chuva para o deserto da sua vida. Essa é uma vantagem daquele que crê. Aquele que tem fé, aquele que acredita, pode esperar a generosidade de Deus. E também saber que todo bem poderá vir no tempo certo de Deus. As correntes do Negueb não estavam frequentes. Havia um tempo quando Deus mandava chuva para o Negueb, e havia tempo quando não mandava. E o salmista diz que havia muita generosidade quando as correntes do Negueb estavam presentes. 2 comentários. O otimismo do salmista permite que ele espere que Deus traga de volta os cativos que ainda estavam na Babilônia. Isso é otimismo. Vieram alguns, mas muitos não vieram. O otimismo permite esperar que os outros também voltarão. Eu coloquei em cima, o cristão otimista espera mais. O salmista esperava que os outros também voltassem. Ele esperava que os outros também retornassem. E ele faz essa oração: Senhor, restaura os que estão lá, os nossos cativos. Restaura como tu restauras as correntes do Negueb. O outro comentário é que a volta do restante dos cativos é um ato generoso de Deus, como as chuvas que ele manda ao deserto do Negueb. Deus é muito generoso. O otimista acredita nessa generosidade de Deus. Falei no início que o otimismo nos permite olhar o mundo como um lugar onde o bem predomina. O bem predomina. Há milhões de doentes de Covid-19, mas há bilhões de pessoas com saúde. O bem predomina. Nós não devemos ser pessimistas. Há milhões de pessoas que não têm comida, mas há bilhões que têm comida em abundância. Há muitas e muitas terras que não têm água, mas a água é abundante no restante do mundo. Então Deus é um Deus generoso. Bom, o meu terceiro argumento a respeito da importância de sermos otimistas persistentes se expressa da seguinte maneira: o otimismo persistente permite enfrentarmos as adversidades. Nós sabemos, como já falei, que o mundo é um mundo onde existem adversidades. A adversidade é aquilo que é contrário a nós. Mas o otimista persistente enfrenta as adversidades. O texto diz: os que semeiam em lágrimas colherão com cânticos de júbilo. Aquele que sai chorando a plantar a semente voltará com cânticos de júbilo, trazendo consigo os seus feixes. Naquela região havia tempo quando o alimento faltava. E os lavradores precisavam semear. Havia 2 tempos diferentes: tempo de semear e tempo de colher. O tempo de semear era tempo de adversidade, era tempo de luta, era tempo de problema. E o tempo de colher era tempo de alegria. Os que semeiam em lágrimas colherão com cântico de júbilo. Quer dizer, ele semeia em lágrima, ele enfrenta a adversidade, mas ele vai colher. Aquele que está chorando a plantar a semente voltará com cântico de júbilo, trazendo consigo os seus feixes. Não há tempo de júbilo sem antes haver tempo de adversidade. 2 comentários. Primeiro, enfrentar as adversidades é recomendado para todas as pessoas. Não são apenas algumas pessoas que enfrentam a adversidade.
A adversidade é proposta para todo ser que vive na Terra. As pessoas enfrentam adversidades. Todos. Os que semeiam em lágrimas cegarão com cântico de júbilo. Aquele que sai chorando a plantar a semente voltará com cântico de júbilo, trazendo consigo seus feixes. Então, há necessidade de otimismo. Aquele que semeia com a adversidade, no calor, na falta de alimento, ele é otimista. Ele planta com dificuldade, acreditando, com fé e esperança que vai colher. Assim um jovem estuda, sabendo que um dia vai se formar, vai ter a sua profissão e vai ser bem-sucedido. Assim nós que criamos nossos filhos, as famílias, nós acreditamos que as dificuldades que nós temos para criar os nossos filhos, para manter nossas famílias, que isso será transformado em alegria. E o segundo argumento é que enfrentar as adversidades quando se quer alcançar aquilo de que se precisa. Quer dizer, nós enfrentamos as adversidades não é por lazer. As adversidades elas são um obstáculo para alcançarmos aquilo de que precisamos. Nós precisamos disso. Então nós lutamos, batalhamos, nós enfrentamos, e o otimismo nos permite enfrentar as adversidades. A adversidade é aquilo que se coloca contra nós, que se coloca no nosso caminho. E nós podemos vencer as adversidades com otimismo. O pessimista não vence, né? O pessimista não vence as adversidades. Porque o pessimista também não tem fé. O otimista tem fé, tem esperança, e ele vence as adversidades, ele planta com tristeza e colhe com alegria. Quero terminar essa parte mencionando um poema de Machado de Assis, no qual ele quer valorizar o esforço daquele que planta. Ele mostra dois quadros. Um quadro daquele que planta sofrendo e o quadro daquele que colhe e desfruta. Então há pessoas que desfrutam daquilo que se plantou. Às vezes alguém planta e não desfruta, mas outros vão desfrutar. Muitas vezes nós fazemos algo do que nós não vamos ser beneficiados, mas alguém vai ser beneficiado. E o poema de Machado de Assis fala disso. Fala dos que desfrutam da colheita, mas também fala dos que sofreram para semear. Deixa eu ler para você. Os semeadores, vós, os que hoje colheis por esses campos largos o doce fruto e a flor, acaso esquecereis os ásperos e amargos tempos do semeador? Rude era o chão, agreste e longo aquele dia. Contudo, esses heróis souberam resistir na afanosa porfia aos temporais e aos sóis. Poucos, mas a vontade os poucos multiplica. E a fé e as orações fizeram transformar a terra pobre em rica e os centos em milhões. Nem somente o labor, mas o perigo, a fome, o frio, a descalcez. O morrer cada dia uma morte sem nome. Morrê-la talvez entre bárbaras mãos, como se fora crime, como se fora réu. Quem lhe ensinara aquela ação pura e sublime de as levantar ao céu? Ó Paulos do sertão, que dia e que batalha venceste-a, e podeis entre as dobras dormir da secular mortalha. Vivereis, vivereis.
Vamos concluir. O salmista se comporta como alguém que tem otimismo persistente. Esse salmista que escreveu o Salmo 126, ele era otimista persistente. Esse otimismo nos permite reconhecer as nações de Deus em nosso favor. Nos permite contar com a generosidade de Deus e nos permite enfrentar as adversidades na busca daquilo de que necessitamos. Precisamos manter um otimismo persistente. Vamos ficar otimista, atrelando o otimismo à fé e à esperança. Precisamos manter um otimismo persistente relacionado à fé e à esperança para alcançarmos vitórias que precisamos alcançar na vida. Para isso, nós precisamos que o Senhor nos ajude. Que Ele, o Deus nosso Pai, seja louvado. Amém. Olá, irmãos da Igreja Batista Moriá, como vão? Nessa última quinta-feira que passou, a irmã Irene comunicou aos irmãos a suspensão dos nossos cultos presenciais. Eles estavam acontecendo aos domingos, às 6 horas, e agora eles deverão ser suspensos novamente. Infelizmente, não era isso que nós queríamos, não é o que nós gostaríamos que acontecesse. Nós, os irmãos, gostaríamos de manter os nossos cultos presenciais. Infelizmente, alguns dos nossos irmãos mais próximos tiveram Covid e pegaram gripes intensas. E, apesar disso não satisfazer muito, o retorno ao culto remoto é o melhor para a nossa segurança. E eu imagino que seja isso que Deus quer. Ele quer que nós fiquemos em segurança. Então, é isso que nós vamos fazer. Essa é a nossa tomada de medidas. Então, nós teremos os nossos cultos remotos às quintas-feiras às 7 horas, aos domingos às 8h30 e também às 6 horas. E nós esperamos que os irmãos continuem acompanhando. E tendo em mente que a nossa igreja, mesmo na pandemia, mesmo remotamente, ela segue crescendo um pouco mais, um pouco melhor a cada dia. Tenham todos um bom domingo. Os que esperam no Senhor renovarão suas forças, andarão e não se cansarão. Os que esperam no Senhor renovarão suas forças, correrão e não se fatigarão. Os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão tão alto como águias. Esperar no Senhor, esperar no Senhor, no tempo certo, na hora certa, Ele me fará voar. Os que esperam no Senhor